Senhoras e senhores, por favor, tomem seus assentos. Iniciaremos, então, a cerimônia de celebração de 25 anos de pesquisa e tecnologia paulista. Eu gostaria de convidar para compor a mesa desta cerimônia a professora titular da Universidade de São Paulo e membro da coordenação do programa FAPESP de pesquisa em bioenergia, BioEM, doutora Gláucia Mendes Souza. Também o prefeito da cidade de Piracicaba, Luciano Almeida. E o professor titular da Unicamp e presidente da Sociedade de Bioenergia, doutor Rafael Vasconcelos Ribeiro. Vamos iniciar, então, com algumas palavras da doutora Gláucia Souza. Boa tarde, novamente. É um grande prazer reunir tantos amigos do BioEM e da Bibest, que há tanto tempo trabalham juntos para o desenvolvimento da bioenergia. A Bibest foi uma atividade criada pelo BioEM, o programa FAPESP de pesquisa em bioenergia, que este ano completa 15 anos desde a sua criação, e a gente não conseguiria imaginar um local mais adequado para celebrar o BioEM do que durante a 5ª edição da Bibest. O BioEM apoia a pesquisa no Estado de São Paulo, conduzida em universidades e pequenas empresas, em parceria com a indústria, e muitos colaboradores em todos os continentes. E, quando nós iniciamos os preparativos para essa comemoração dos 15 anos, nós notamos como o BioEM deriva de um esforço da FAPESP que nos remete a 25 anos atrás, quando da criação do SUCEST, que foi em 1998, lançamento de projetos em 1999. Então, temos aqui também um grupo que é anterior, que foi semente de muitas iniciativas que a gente vê em bioenergia hoje, no Estado de São Paulo, e que nos deu, acho que, a confiança para conseguir dar próximos passos mais ambiciosos, mais avançados, de maior vulto. O projeto Genoma da Cana, que foi o SUCEST, financiado pela FAPESP em parceria com a Cooperativa dos Produtores de Cana, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo, a Copesuca, ele tem data de ano 2000, ok? Mas ele foi iniciado, as sementinhas, em 98, 99. Ele envolveu 240 pesquisadores de mais de 40 instituições, sendo 17 delas do exterior, e criou um vasto banco de dados sobre o material genético da cana. Então, isso é um recurso que ainda gera muita pesquisa para o mundo, a gente conhecer a genética da cana. Esse foi o maior projeto acadêmico realizado no mundo para o sequenciamento de genes expressos de uma planta lá nos anos 2000. Okay? Ele alavancou a pesquisa voltada para o melhoramento da cana, com o desenvolvimento de ferramentas, biotecnologia, banco de dados. A gente teve um momento, projetos de inovação tecnológica, FAPESP, os PITs, financiando projetos para a biotecnologia de cana. Os parceiros eram USP, Unicamp, FAPESP, Centro de Tecnologia Canavieira, a Usina Lucélia, o IAC. E, depois disso, a gente criou o BioEM. Ele foi criado, inicialmente, na divisão Biomassa, que trabalhava com esse grupo, que já sabia o que era o próximo passo, que já chegou
mais ou menos com um programa pronto ali para a FAPESP. Olha, a gente já sabe o que a gente tem que fazer. A gente tem que apoiar isso, aquilo e aquilo outro, que era melhoramento, práticas agronômicas e biotecnologia. Então, isso foi a divisão biomassa. Em paralelo, a gente tinha um programa de políticas públicas que estava tentando investigar quais seriam as áreas prioritárias para o desenvolvimento científico e tecnológico da bioenergia. O Brasil se colocava nessa condição de tentar contribuir para diminuir emissões, para produzir etanol, biodiesel e outras fontes de bioenergia dentro de uma matriz global. A gente já não estava pensando São Paulo, não estava pensando Brasil, a gente já estava começando a ver como que a gente ia conseguir contribuir para a descarbonização. E cana-de-açúcar já despontava como o feedstock, né? Então, a gente começou a contribuir para essa agenda. Bom, criamos o BioEM em 2008 com essa primeira divisão. Logo em seguida, a gente teve várias chamadas já ampliando para outras divisões. O inicial contratado foram 154 projetos submetidos, a gente contratou 43 milhões de reais, sendo 27 milhões em pesquisa para plantas, 16 em processos e 427 mil em impactos. Esses 427 mil, ele gerou essa demanda para a gente avançar as questões de sustentabilidade. Então, a gente começou a ir atrás de parcerias, de projetos, para tentar entender quão sustentável realmente era essa iniciativa. E aí nós fizemos parcerias com outros programas da FAPESP, o BioEM, junto com o Biota, que é o programa que trabalha as questões de biodiversidade e mudanças climáticas, em parceria com outras instituições preocupadas com essas questões de sustentabilidade. A gente teve um projeto que foi chamado Scope. Então, vários de vocês, eu acho que trabalharam naquele drama que foi fazer, né, uma avaliação global da sustentabilidade da bioenergia, que foi realmente muito bem sucedida. Bom, essa rede de pesquisa triplicou. Temos 327 auxílios e bolsas em divisões biomassa, tecnologias para a produção de biocombustíveis, biorefinarias, bioprodutos, uso final, motores e sustentabilidade. E, combinadas, todas essas ações acabaram cutucando as nossas respectivas instituições, que são parceiras agora, né, novamente, essenciais e de longo prazo para apoiar isso institucionalmente. Então, a gente teve, em várias universidades e municípios, sendo estimulada a pesquisa, a tecnologia, o desenvolvimento de startups, criar um ecossistema para que São Paulo pudesse realmente usar a ciência que está sendo desenvolvida, que a gente consiga realmente absorver todos os resultados. Eu vou citar alguns, ok? Mas, perdão se eu esqueci alguns, mas a gente teve o Centro Paulista de Pesquisa em Bioenergia, uma iniciativa do CRUESP, com a participação da USP, Unicamp e Unesp, o Centro de Cana do IAC, o Centro de Ciências Agrárias, CCA, da UFSCar, com várias iniciativas novas. Ele já existia, não é iniciativa recente, mas ele começou a participar muito claramente desse momento de a gente fazer a conexão de biotecnologia com melhoramento, com as práticas de campo. O INCT do bioetanol, o CEPROBio, o LOPCA BioEM na Unicamp, o S2B da USP. Aqui são vários, mas CTBR, LNBR, CNPEM. Temos um grande centro de pesquisa agora, com muita infraestrutura pronta para colaborar. O LabioEM da Unicamp, Lab2G, o RCGI, o CEPID, CCarbon, CQMed, Laboratório
Bioen da Unesp, o Centro Peugeot Citroën Mauá, o CPE Fitossanidade em Cana-de-Açúcar da São Martinho, o CPE Mobilidade Aérea do Futuro da Embraer e ITA, e, para não esquecer, um muitíssimo importante programa integrado de pós-doutorado em bioenergia, da USP, Unicamp e Unesp, que deu um trabalho enorme e que o Rafael talvez possa falar um pouquinho a mais sobre isso. A gente tem colaborações ao longo dos anos com a Argentina, China, Estados Unidos, França, Holanda, Inglaterra, várias organizações multinacionais, Reino Unido, Agência Internacional de Energia e agora, com todos esses nossos queridos colegas da EA Bioenergy, colaboração com o programa de colaboração tecnológica de bioenergia da Agência Internacional de Energia. De empresas, eu vou citar algumas. A gente teve Braskem, Finep, Microsoft Research, Odebrecht, Agroindustrial, Oxiteno, Peugeot, Citroën, Vale, FAPEMIG, FAPESPA, o DOP e a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, a CEMIL. Bom, o que nos traz aqui todos hoje é essa vontade de celebrar esses anos todos, homenagear alguns dos culpados por nos trazer nessa longa trajetória da pesquisa em bioenergia, agradecer pelo esforço das muitas pessoas e instituições envolvidas e dar o nosso muito obrigada em meu nome e dos membros da coordenação do Bioen. Obrigada. Ouviremos agora o doutor Rafael. Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui com vocês na qualidade de terceiro presidente da Sociedade de Bioenergia, tá bom? Então, é uma grande satisfação ver o auditório cheio de interessados em bioenergia e também rever muitos colegas, né? Tinha gente aqui que eu não via há mais de uma década. Como foi mencionado na abertura, a criação da SBE, né, da Sociedade de Bioenergia, ou The Bioenergy Society, foi proposta já no primeiro BIBEST, em 2011, e dois dos culpados por isso eles estão na plateia, tá bom? O professor Silon está bem aqui na minha frente e o professor Cortez está aqui escondidinho aqui do ladinho, tá bom? Então foram eles que semearam esse chão que eu posso dizer que foi um chão fecundo, né? Ali, se hoje nós estamos aqui é por conta dessas ações ou desse pioneirismo do passado. Eu lembro muito bem quando, em 2011, o Cortez subiu numa cadeira, ele pegou um talher, ele bateu numa taça de vinho para chamar a atenção do pessoal e falou: olha, nós vamos propor a criação de uma sociedade de bioenergia e gostaríamos de contar com o apoio de todos vocês. Pois então, estamos aqui aproximadamente 13 anos, né, depois desse momento. Obviamente, levou um tempo para que a sociedade fosse criada, né? Então, ela foi criada, de fato, em 2013, mas, oficialmente, quando a gente conseguiu regularizar toda a documentação, nós já estávamos em 2014. Tá bom? E o professor Cortez foi o nosso primeiro presidente, e a professora Gláucia foi a nossa primeira vice-presidente, também da Sociedade de Bioenergia. E a sociedade, o objetivo primário dela era promover a produção e uso sustentável de bioenergia. Esse era, de uma forma bem simples, era a missão da sociedade. Promover o uso, a produção e uso sustentável de bioenergia. E, desde o início, todos os membros eles concordaram que, dentre as atividades ou dentre as ações que deveriam ser privilegiadas, era dar todo o suporte possível às iniciativas, por exemplo, as associadas ao programa Bioen FAPESP, e, dentre elas, uma iniciativa que cabe menção é a criação desse programa de doutorado em bioenergia, um programa interinstitucional de doutorado em bioenergia, do qual fazem parte USP, Unicamp e Unesp. Então, esse é um programa, ele é pioneiro também nesse sentido, incluindo as 3 principais universidades paulistas, e os alunos têm a chance de assistir aulas, ter aulas com os professores das 3 universidades.
E, por fim, o outro objetivo importante da SBE era dar todo o suporte para a organização desse evento. Obviamente, a gente não exige de uma criança toda a atenção e toda a responsabilidade de um pesquisador já maduro, né? Mas a sociedade tem 10 anos, vai? A criança está assumindo a responsabilidade dela, tá bom? Eu poderia dizer isso. Eu gostaria de ressaltar também na plateia a presença de vários membros da atual diretoria, tá bom? O Heitor está aqui na frente, vocês já escutaram a apresentação dele, já assistiram a apresentação. A professora Luiziana é a atual vice-presidente, o doutor João está ali, é o nosso secretário, e a doutora Luciana Rossini também, ela está entre nós, tá bom? Os membros do Conselho Administrativo, aqui representados pela professora Gláucia. Percebam que as pessoas, depois que elas entraram, elas nunca mais saíram, né? São sempre os mesmos nomes que eu... E do Conselho Fiscal, representados pela professora Rafaela, tá bom? Rafaela, muito obrigado. E, obviamente, os nossos queridos ex-presidentes. Eu falei que eu era o terceiro, o primeiro está aqui à frente, o professor Cortez, o segundo está aqui também à minha frente, o professor Horta, e eu tenho a responsabilidade de levar o legado deles por mais algum tempo, tá bom? Por fim, quase chegando no fim, eu gostaria também de contar para vocês uma iniciativa que é a primeira vez que a gente está realizando. É uma atividade de extensão com alunos do ensino médio, do ensino público, do ensino médio de escola pública aqui de São Paulo, tá bom? Então vocês vão ver ao longo do evento, em 2 momentos, uma turma andando aí entre vocês, com crachá, como se fosse um congressista, mas esses são os nossos cientistas do futuro, né? Se a gente quer que a nossa iniciativa seja mantida, né, e ganhe força com o tempo, é preciso cuidar dessa turma, né? O nome dessa sessão é Meeting Our Future Scientists, tá bom? Isso foi com todo o apoio da CAPES. A CAPES nos apoiou em relação a isso. E, por fim, agora é o fim mesmo, eu agradeço a atenção de todos vocês e ressalto que é um privilégio muito grande ser o atual presidente da Sociedade Bioenergia e ver todos vocês participando desse evento. Tá bom? Muito obrigado. Nós assistiremos agora um vídeo que ilustra a pesquisa em bioenergia nestes últimos 25 anos. A participação de fontes limpas e renováveis na matriz energética brasileira está entre as mais elevadas do mundo. A bioenergia é uma forma de energia obtida a partir de vários tipos de biomassa, como a derivada da cana-de-açúcar, responsável por 18% do suprimento nacional de energia, tanto por meio do uso do etanol combustível, quanto pela utilização do bagaço da cana-de-açúcar na geração de energia elétrica e térmica nas usinas. O Brasil lidera a lista dos 80 produtores de cana, garantindo 25% da produção mundial. Somente em 2023, o valor bruto da produção agropecuária para cana-de-açúcar chegou a 95,2 bilhões de reais. São mais de 9,7 milhões de hectares de canaviais, o que equivale a 1% das terras disponíveis para a agricultura no Brasil. E o estado de São Paulo é responsável por 60% da produção nacional, gerando 600 mil empregos diretos. Hoje, a bioenergia é um vetor pioneiro e importante para a transição energética e um futuro mais sustentável. A energia renovável é propulsora de desenvolvimento social e traz grande contribuição para o agronegócio paulista, gerando qualidade ambiental e a diminuição da poluição nas cidades. A posição de destaque que ocupa a bioenergia no país é acompanhada por um robusto parque tecnológico e científico em todo o estado de São Paulo. Estudos mostram que a instalação de uma usina de etanol e açúcar traz ganhos para 3 ou 4 cidades no seu entorno, demonstrando como o impacto social da chamada bioeconomia é uma realidade no Brasil. Regiões que anteriormente nem sequer tinham estrutura adequada para a produção de alimentos
contam hoje com uma agricultura moderna favorecida pelo desenvolvimento do setor. E a bioenergia é essencial para o cumprimento das metas na agenda do clima, beneficiada com a criação da Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio, que avança a agenda brasileira para a redução de emissões de gases de efeito estufa. A bioeconomia, que toda essa economia que está se formando em torno do uso da biomassa em substituição ao petróleo, ela é global. Então, a gente tem que avaliar qual é o papel dessa região no contexto de uma economia que está aumentando cada vez mais os negócios no mundo. A bioenergia caminha com a ciência ao seu lado. Após a criação do programa Proálcool, a ciência da cana entrou na era da genômica. Com a criação do programa Genoma FAPESP, foi estabelecido em 1998 o programa Genoma Cana, conhecido oficialmente como o projeto FAPESP-SUCEST, dando início ao sequenciamento mais completo já feito da cana-de-açúcar comercial, com 99,1% dos genes da planta mapeados. Em parceria com a Cooperativa dos Produtores de Cana, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo, o SUCEST criou uma rede envolvendo 240 pesquisadores e 40 instituições, sendo 17 delas do exterior. 10 anos depois, o programa FAPESP de pesquisa em bioenergia, o BioEn, nasceu para articular pesquisa e desenvolvimento nos setores público e privado, utilizando laboratórios acadêmicos e industriais para gerar e aplicar conhecimentos relacionados com a produção de biocombustíveis e bioenergia no Brasil. Visando o uso da terra e os aspectos de sustentabilidade, pesquisa em políticas públicas e inovação, o BioEn engloba 5 áreas de pesquisa: biomassa para a produção de bioenergia, a fabricação de biocombustíveis, pesquisas em biorefinarias e bioprodutos, aplicações de biocombustíveis em motores e uso final, a ampliação dos benefícios ambientais e socioeconômicos. E com o programa BioEn, a rede de pesquisa triplicou. Somente no primeiro ano, mais de 154 projetos foram submetidos às primeiras chamadas do programa, estruturados sobre um núcleo sólido de pesquisa acadêmica e parcerias para atividades de pesquisa. Now, as for the future, we see many opportunities for bioenergy in Brazil and in the world. That is because the challenge of reducing greenhouse gases emission cannot be obtained or cannot be achieved without the collaboration or the contribution of bioenergy. And Brazil will have a large part of that because Brazil is today one of the 2 largest bioenergy producing countries in the world, together with the United States, and there are opportunities that are being tackled by the scientists at the BioEn program and by scientists and researchers in industry in São Paulo and in Brazil. Hoje, o Brasil já tem condições de produzir biocombustível suficiente para substituir pelo menos 10% de toda a gasolina consumida mundialmente. Mas para que isso ocorra, a tecnologia precisa estar no campo e na cana-de-açúcar. E este é também o foco do Programa de Políticas Públicas da FAPESP, que investiga áreas prioritárias para o desenvolvimento científico e tecnológico da bioenergia. Apesar do Brasil estar produzindo 27 bilhões de litros de etanol por ano, ele poderia produzir mais e poderia produzir melhor, quer dizer, ainda com uma produtividade maior do que está sendo usada hoje. E quem faz isso é ciência e tecnologia. Combinadas, as ações da FAPESP dão suporte para o aumento da produtividade da cana-de-açúcar por meio de pesquisas inovadoras no estado de São Paulo, juntamente da criação de centros de pesquisa em bioenergia em várias universidades e municípios. E os resultados do programa BioEn são inúmeros. Mais de 3.000 artigos foram publicados e grandes avanços no melhoramento das culturas energéticas do país foram implementados. Após 25 anos, novos e futuros desafios continuam movendo a ciência na investigação de novas tecnologias para consolidar a liderança brasileira na pesquisa e produção de bioenergia. A comunidade científica está de parabéns.
Teremos, então, agora a fala do prefeito Luciano Almeida. Acho que eu sou o único que não sou professor aqui na sala, então vamos dar o direito a falar do púlpito para ter essa sensação. Mas, boa tarde a todos. Eu estou hoje muito feliz de poder estar aqui. A minha história, ela começa, para quem não sabe, eu vivo dentro da história da cana-de-açúcar desde os meus 4 anos de idade, mas com uma das coisas mais importantes que nunca ninguém fala, que é na produção de cachaça. Então, isso a gente sempre esquece, a gente fala muito de etanol e esquece da cachaça, que eu acho que tem uma importância para a história e para tudo no nosso país, tão grande como é o etanol. Tenho a felicidade também de ter sido convidado, e queria agradecer ao Cassinelli e à Gláucia, porque em 2008 eu estava junto na construção, junto com o Brito, sobre a história do Bioen, né? Então, porque eu era a secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, e, a partir da secretaria, a gente estava junto nesse desenvolvimento, até porque, eu acho que aí começa a explicação porque que tem um prefeito aqui também na sala, deveriam ter mais, né? E eu quero dar o meu testemunho da importância que é, sim, você ter um envolvimento do setor público, seja ele em qualquer nível, e eu vou mostrar isso nessa história, da importância dessa relação para que a gente desenvolva o país e desenvolva essas oportunidades que nós temos. Em 2005, eu era secretário de Indústria e Comércio, e, a partir de reuniões, a gente via que o etanol era a bola da vez, o mundo estava estourando, e aí eu fui conversar com o ministro, à época, do Desenvolvimento Econômico, e disse a ele, nós precisamos, vocês estão querendo ir vender etanol para o mundo, não é fácil, o mundo não vai comprar etanol do Brasil, ele vai aceitar quando a gente conseguir convencer que mais gente produz etanol. E, a partir daí, ele topou, e nós criamos o primeiro cluster do etanol, que é o APLA, o Arranjo Produtivo Local do Álcool. E esse arranjo, dentro de uma lógica que foi constituída à época, né, num programa junto com a Apex, a gente conseguiu unir todos os concorrentes e produtores de tecnologia do setor de etanol, e viajamos o mundo vendendo essa tecnologia. Eu acho que esse foi um papel muito importante para um primeiro passo de consolidar várias iniciativas de absorção do etanol. Depois, em 2006, a gente, junto aí, isso então foi uma parceria com o governo federal, com o MIDIC, mas já em 2006 a gente fez uma parceria com o governo do Estado, e criamos o Parque dos Biocombustíveis, Parque Tecnológico em Piracicaba, dos biocombustíveis e bioenergia. Então, a partir dessas duas ferramentas, a gente conseguiu unir tudo que havia de lógica, né, de criar esse ambiente. A gente tinha as usinas lá, as destilarias, nós tínhamos os centros de pesquisa, nós tínhamos o Exalc, como hoje uma das 10 maiores faculdades de agricultura do mundo. Tínhamos toda a condição, a cadeia produtiva inteira de equipamentos. Eu mesmo tinha uma empresa que fazia carregadora de cana. Então, você tinha toda a possibilidade de consolidar, assim, aquilo como já era, né? Então, a gente fez parte do centro da história do etanol, e a gente podia consolidar isso como oportunidades para desenvolver e crescer de alguma forma. Eu vi aqui a apresentação do Dr. Heitor e me chamou a atenção, porque eu ainda achava que tinha assuntos que já estavam suplantados, né? Porque, naquela época, a gente corria o mundo, eu e o ministro, para discutir o seguinte: a gente não está cortando a árvore da floresta para plantar cana. E essas eram as palestras que a gente tinha que dar mundo afora. Falou aqui de Fuel Against Food. Eu fui num evento na Universidade de Wageningen, na Holanda, e era patrocinada pela Shell, que ela não queria que a gente produzisse, era contra a produção de etanol no Brasil. E hoje a Shell, em parceria aqui no Brasil, é uma das maiores produtoras de etanol a partir da cana-de-açúcar, né? Então, o mundo dá voltas e muita coisa aconteceu. Eu tenho mais um exemplo que aconteceu, que foi muito sério, e a maioria das pessoas não sabem, mas teve um evento de encontro dos institutos de metrologia americanos e europeus na Bélgica, né?
para discutir o standard de referência de etanol de biocombustíveis. E o Brasil nem convidado foi para esse evento. E aí as referências eram etanol de milho e etanol de... Até esqueci que era a base da produção de beterraba. Eu falei assim, que loucura é essa? Aí, contra as discussões que houveram à época, eu peguei, junto com o professor Jornada do Inmetro, e uma equipe participamos do evento. Foi uma discussão ferrenha, para vocês terem ideia, tinha um diretor da Ford europeia mostrando fotos de um Corcel 72 e dizendo que o etanol do Brasil corrompia as peças. Isso era já 2007, 2008. É isso que todos nós enfrentamos para chegar aqui hoje. E as pessoas não têm ideia o que foi difícil vencer essas barreiras para a gente poder mostrar hoje que sim, né, como já dizia o Henry Ford em 1926, o etanol é o combustível do futuro. E ele falava em 1926. Então, tem um monte de coisa aqui que é importante a gente não esquecer e entender como foi difícil chegar até aqui. E com projetos como o BioEN e com N parcerias, a gente conseguiu chegar num momento de mostrar esse é o caminho e que a gente sempre teve certo em disputar e discutir isso. Hoje, para encerrar, a gente agora tem um novo mundo, né? A gente tem consolidado Piracicaba, então, como esse centro de referência, e, a partir do ano passado, a gente fez o primeiro seminário internacional do hidrogênio. E a gente acredita que agora é um próximo passo, né? A evolução das coisas está aí, o mundo está aí. Eu lembro, lá, ainda quando secretário, que eu já cheguei no IPEM, né, no Instituto de Pesquisa de Energia Nuclear, e já tinha pós-graduação de célula de hidrogênio lá, em 2010. Né? E a gente não sabia disso, e, de repente, hoje é uma discussão de talvez da grande oportunidade, junto com o SAF e tantas outras coisas. Bom, seja como for, eu queria deixar uma luz de esperança. É difícil, né? Esse mundo novo está aí, nós temos oportunidades. Achei muito oportuno o que disse aqui o Mr. Jim, com relação, não vamos conseguir construir esse mundo novo se não for em parcerias, não existe A em detrimento de B. Me desculpa a moça da Europa lá, a resposta para ela é, importa da gente se você não tiver capacidade de produzir. Desculpe aqui, esta é a minha visão. Mas queria deixar bem claro o seguinte, tem que ser, sim, todo mundo dando a mão, porque agora esse problema que nós estamos vivenciando, cada vez pior das condições climáticas, não tem barreira, não tem fronteira, e se a gente não se ajudar, a gente não chega lá. E que vem esse futuro, e que ele não para aqui, né? O bio é biofertilizante, é biodefensivo, é bio o mundo, né? E, a partir daí, alguém tem que produzir alguma coisa para ser a partir do bio. E nós, no Brasil, temos aqui condição para tudo isso, graças a esse grupo de excelência. Então, e que todos nós possamos fazer a nossa parte. E Piracicaba está à disposição de todos, para quem quiser também ajudar a gente a construir coisas boas lá. Muito obrigado. Obrigado, prefeito, pela fala. E nós passaremos agora à homenagem às instituições paulistas. Eu solicito, então, que venham ao palco e, após a chamada, que permaneçam aqui no palco com a gente, representando a Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Estadual de Campinas, Marilda Solon Teixeira Botese.
convido agora o doutor Luiz Augusto Horta Nogueira, já está aqui ao meu lado, do NIP, Unicamp e da Unifei, que irá lançar o resumo para Políticas Públicas, Bioetanol, Fast Track to Mobility Decarbonization. Doutor? Bom, que bela reunião nós fizemos hoje aqui, né? Uma boa tarde a todos. Eu agradeço muito pela oportunidade que eu estou tendo, o privilégio de falar para um auditório tão seleto, poucas vezes na vida, não me lembro, se eu já tive gente tão querida e tão competente, tão talentosa me escutando. E eu vou usar isso daqui para dar mais um recado de tantos recados que já deram aqui, né? Que tem a ver um pouco com o papel do conhecimento nisso que nos reuniu aqui hoje, né? Nós estamos aqui hoje comemorando a força do conhecimento, né? Porque as condições para fazer essa transformação que aconteceu no Estado de São Paulo, no Brasil e no mundo, decorreu certamente não apenas da disponibilidade de recursos naturais, do clima adequado, da terra, do empreendedorismo, de recursos financeiros, recursos humanos, mas decorreu essencialmente do conhecimento aplicado na direção certa. E é algo que nós estamos no meio dessa transformação, talvez não estejamos percebendo que é um tempo de transformações muito profundas que nós estamos vivendo. Não são só as questões climáticas, é um conjunto de mudanças de caráter civilizatório. Vejam vocês, há 10 mil anos surge a agricultura. A agricultura surge como uma forma de nós não dependermos mais da coleta, da caça. Aí passamos a plantar os alimentos, a criar os animais, mais ou menos 10 mil anos. Há cerca de 200 anos atrás, nós começamos a minerar energia e fomos vorazes nessa mineração de energia e transformamos o mundo. E somos agora obrigados a repensar como nos abastecer de energia. E voltamos à natureza, à agricultura. Quem sabe, no futuro, daqui a 500 anos, esses anos, o começo dos anos 2000, desse milênio, vai ser lembrado como a revolução da agroenergia. Houve a Revolução Agrícola há 10 mil anos, e nós estamos vivendo uma época onde é necessário energia química. Não é possível nós termos um sistema energético global baseado em energias inflexíveis, como a energia solar, a energia eólica e as outras renováveis. E esse é o papel da bioenergia. Esse ano foi um ano muito importante para o Brasil, nesse sentido, porque na presidência do G20, na próxima COP, que vai ser em Belém, não a próxima do ano que vem, uma série de circunstâncias estão colocando em evidência a questão da bioenergia. Isso já foi falado aqui, já se falou muita coisa importante. Eu venho trazer, então, nessa oportunidade de ouro, um sumário de um livro que era para a gente estar terminado, mas foi impossível terminar, né? Mesmo com a ajuda luxuosa do Joaquim, do Marcelo Moreira, do Marcelo Cunha, nós montamos uma estrutura e temos aí 40 autores trabalhando conosco, né? E eu quero fazer um briefing disso para vocês saberem o que vem aí. Vai ser uma provocação que o livro vai sair, né? O meu chefe está ali, que é o Marcelo, do CGE, e esse é um recado importantíssimo, porque nós estamos falando muito de São Paulo, mas as condições para que essa transformação ocorresse não decorre só da força do conhecimento desses recursos que eu mencionei, mas, fundamentalmente, da articulação adequada de um marco institucional, de um marco legal. E aí São Paulo não está sozinho. Foi fundamental bancos como o BNDES, que está patrocinando esse trabalho, o CGE, que eu trago aqui um conjunto de trabalhos que vocês devem conhecer, se não conhecem, vão gostar de saber que essas coisas ainda existem, estão disponíveis. Sustainability of Sugarcane Bioenergy. Estava mostrando para o Regis adorou ver isso, que isso ainda está disponível, tem coisas interessantes. Second Generation Sugarcane Bioenergy and Biochemicals,
também do CGE, numa articulação com o CTBE naquela época, o LNBR agora. E esse é o trabalho inspirador desse que está aí na tela, que foi feito em 2008. E aí nos procuraram, né, para fazermos uma revisão. Não é possível fazer uma revisão no trabalho passado 15 anos com essa riqueza de situações. Nós tivemos, para mencionar algumas, nós tivemos o início do uso da palha intensiva, o projeto Sucre, está aqui o Regis e a Thaisa, o pessoal que trabalhou com isso. Sabe como isso é importante? A questão do Renova Bio, para citar algumas coisas que não dá para fazer uma atualizaçãozinha no livro, é um outro trabalho. E esse, então, é o primeiro, a capa desse livro, pelo menos a capa está pronta, a capa do livro, e vários de vocês aqui estão colaborando. Isso aqui é uma promessa que esse trabalho vai ficar pronto. E eu quero passar meia dúzia de slides para vocês saberem o conteúdo. Peguei aqui os melhores momentos, né? Aqueles que são os argumentos força desse trabalho. Adiante. Como é que eu faço para passar isso? Tem aqui? É aqui que eu passo? É aqui? Bom, então está aqui. Então, esse era o livro que inspirou, né? Dizendo que a sociedade brasileira, nós reconhecemos, eu diria que é uma quase unanimidade no Brasil, uma das poucas unanimidades que nós temos é que o programa de bioenergia no Brasil fez sentido, faz sentido, e são transformações que devem continuar ocorrendo, né? Em 2008 patrocinou-se esse livro, já o CGE, o BNDES, a FAO e a CEPAL nessa época, e agora, por ocasião, como eu dizia, da presidência da G20, achou-se oportuno dar uma atualizada nisso, porque há ainda uma desinformação, uma má informação, né? Então, a expectativa é reforçar a consciência das vantagens da bioenergia sustentável, auxiliando essa transição energética na direção desejável. Essa é uma primeira figura muito importante. O cidadão bem informado está consciente de que há uma transição energética, não há dúvida. As centrais eólicas, as centrais solares, em cima de cada residência nós estamos vendo máquinas fotovoltaicas. É verdade que é uma transição energética, mas essa transição energética ainda é uma promessa num setor muito importante, que é a mobilidade. Se engana aqueles que acham que já está acontecendo. Não está acontecendo, gente. Olha lá. O consumo de energia fóssil aumentou de 2011 para 2021. A fração renovável não chega a 4%. E, nessa fração renovável, quase toda ela vem da bioenergia. É os Estados Unidos, é o Brasil, a Europa, são os países que estão usando biocombustíveis. Se engana muito quem acredita que a eletrificação a partir de baterias nos automóveis será a solução. Não é. Isso está ficando cada vez mais claro, né? É uma grande responsável pelas emissões, e o bioetanol tem um papel importante aí. São aqui os países que já estão usando em teores diversos, há uma expansão. A entrada da Índia é marcante nesse processo. O Brasil teve um papel muito importante, o MRE, a diplomacia brasileira foi muito eficiente no esclarecimento dessas potencialidades na Ásia. E não é novidade que Ford, já citaram Ford aqui, já acreditava no bioetanol e prometia um futuro com isso, né? Bom, vamos lá. Segundo conceito importante, não é só que a transição energética precisa de biocombustíveis sustentáveis. Os biocombustíveis sustentáveis são bons, eles são melhores que a gasolina. Isso parece conversa de brasileiro, mas não é, não. Vejam, eu pego uma gasolina com 70 octanas, eu passo ela a mais de 100 se eu misturar um teor adequado de etanol. Etanol é um octane buster, etanol é um melhorador da gasolina. Isso é economicamente muito saudável, muito sensato, desejável. E mais, isso está detalhado no livro, lá tive auxílio de gente competente. Se tiverem dúvida, o Nigro está aqui, pode esclarecer vocês, né? Existem ciclos novos, aperfeiçoamentos do velho ciclo Otto, de motor alternativo, com ignição por centelha, etc. Existem ciclos novos que são capazes de aproveitar essa autooctanagem, que é um diferencial importantíssimo do etanol. Então, a eficiência dos motores dos veículos híbridos está alcançando 50%, naquela condição que ele vai ficar operando. Então,
a pegada de carbono associada a um combustível de baixíssima emissão na sua produção e o seu uso no melhor propulsor, no melhor powertrain, permite que os veículos híbridos a etanol sejam as alternativas mais consistentes para o futuro desejável da humanidade. Quem não enxergou isso, ainda não enxergou o mais importante. Os asiáticos já enxergaram. A Toyota vê isso com muita clareza, as montadoras japonesas, asiáticas, de uma forma geral, incluindo as coreanas, estão fazendo força nessa direção. Então, quem insiste de eletrificação, é verdade, a eletrificação, desde que a eletricidade seja gerada on-board, é o bioelétrico, vamos dizer assim. Essa figurinha já foi mostrada por alguém, né? Aí a gente entra em alguns aspectos da sustentabilidade, da produção. Né? De fato, o Brasil tem ocupado uma área bastante pequena com a produção de cana, com a produção de bioenergia. E figuras similares a essa, guardadas as proporções, são assim na Guatemala, é assim em outros países da África. Então, não se trata de cobrir o mundo de cana, cobrir o mundo de energy crops. Não, é possível a gente produzir bioenergia usando áreas de uma forma consistente. Né? E como mostraram aí os colegas, eu vi que o Joaquim estava aí, o Marcelo Moreira também estava aí, mostraram na produção de álcool de milho lá na FS, a pegada de carbono lá é menor ainda, porque eles estão plantando milho, como vocês sabem, como second crop. O milho safrinha no Brasil hoje tem uma produção que é muito maior do que o milho na safra. Então, usando a terra, não há consumo, não há ocupação adicional de terra, não é isso, Marcelo? Estão usando a mesma terra. Bom, o Renova Bio é importantíssimo, eu tinha visto a Marília Folegatti por aí, já tem gente aí que conhece. Esse é um tema que nós precisamos colocar para as pessoas, que existe esse sistema, que está funcionando, que precisa ser reforçado e valorizado. Essa aqui é uma outra forma de mostrar esses benefícios em termos de sustentabilidade e ambiente, quer dizer, a emissão que acontece em diferentes esquemas de produção de etanol é muito menor do que a emissão da gasolina. Então, aí está, e o que já se economizou, já se mitigou de emissão é da ordem de 600 milhões de toneladas. Né? A Glaucia está com esses números na cabeça, frescos, né? Falando ela nos números anuais. Né? Bom, e aqui alguma coisa do milho, né? Que eu já me adiantei, já mencionei, que é o second crop, é milho de safrinha. Né? E aqui tem dois slides muito interessantes, que nós passamos mais ou menos ao largo. A gente não leva isso como um tema central. Eu diria que esse livro pretende valorizar esse aspecto, são as questões sociais. Né? Então, aqui está mostrando quanto de emprego que se gera por tonelada equivalente de energia na primeira linha. Então, não surpreende, né? No caso, comparando com a indústria com refino de petróleo. O refino de petróleo pega uma matéria-prima que está pronta no subsolo há alguns milhões de anos, eu preciso bombear, tirar, refinar e tenho o produto pronto. Eu gasto 10 trabalhadores, 10 empregos por tonelada equivalente de petróleo. No caso do bioetanol, como eu vou ter que processar a matéria-prima, produzir, plantar, colher, eu tenho cerca de 6 vezes mais emprego. Não surpreende. Né? Agora, a renda que eu tenho por unidade energética, ela é bem maior no bioetanol, porque eu tenho mais emprego, também não é nenhuma mágica, ainda que o emprego médio de um trabalhador no setor do petróleo seja mais alto. A gente sabe que pode ser, tudo bem. Mas o mais rico, o mais importante é a linha de baixo, né? Que a porcentagem de renda dedicada ao trabalho, o fator trabalho na bioenergia, é cerca de 2,5 vezes, 2,49, comparado com as energias tradicionais. Então, nós estamos falando de uma energia que gera oportunidades de trabalho, gera renda, e isso significa bem-estar. E isso pode ser visto também de uma outra forma, que eu não conhecia esse gráfico, isso aqui é a obra do Marcelo Cunha. Ele pegou, olha lá, eu quero voltar aqui uma coisa. Isso aqui são levantamentos em 2021, quer dizer, depois da entrada da colheita mecanizada, depois da redução expressiva da demanda de cortadores de cana, uma mecanização já considerada. Né? Então, são dados atualizados. Agora, esse daqui é que nós pegamos um horizonte de
75 até 2021. Né? De 75 até 2021, a população aumentou 2 vezes, alguma coisa assim. A renda GDP, né, aumentou 3,3 vezes, se não me engano. A produção de biocombustíveis aumentou ali, eu não estou conseguindo ler, 70 vezes. Ah, então, puxa vida, então faltou comida no Brasil. O Brasil multiplicou por 70 vezes a produção de bioenergia, né? Não. Vejam a produção, por exemplo, de soja subiu 13 vezes, a produção de milho 5 vezes, a produção de proteína, hein, que tem uma pegada de carbono mais alta. Foi 27 vezes a carne de frango, 4,5 vezes a carne de bovina, né, e carne de suíno 6 vezes. Isso mostra que é possível, com conhecimento aplicado, promover o desenvolvimento socialmente desejável, né? Eu acho que isso enfim, o que nós fizemos, né, da transição energética ser crucial para ela, a gente levar em conta os biocombustíveis eficientes, né, sustentáveis. Uma coisa muito importante é que, em fair market conditions, quer dizer, condições de mercado justo, o bioetanol ele é a opção, sem dúvida, mais barata que nós temos disponível. E não me venham, por favor, falando de subsídio, mas então precisa um subsídio menor. A palavra não é subsídio, a palavra é justiça econômica nesse sentido. Os combustíveis fósseis, muitas vezes, têm um preço baixo, que eu diria que é um preço vil, porque não está sendo cobrado as externalidades que eles têm. Então, nesse sentido, o RenovaBio é muito inteligente, está cobrando pelo impacto indesejável que os combustíveis fósseis estão causando, no âmbito, inclusive, dos compromissos que o Brasil assumiu frente à comunidade internacional. Então, não se trata de pedir um apoio adicional, não, trata de pedir que vamos cobrar adequadamente quem precisa ser cobrado, né? Existem ainda possibilidades que eu não mencionei, mas vocês sabem, e nós estaremos conversando sobre isso nos próximos dias, né, na questão do uso do etanol em outros setores, né, e que a produção de bioetanol promove a sustentabilidade em vários aspectos, gerando emprego e reduzindo as desigualdades. Acho que era isso que eu queria ter comentado com vocês. Agradeço muito a atenção. E fiquem na expectativa, isso aqui é um sumário, né? Eu me desculpo, porque nós tínhamos pedido para o BNDES, e eles aqueceram muito bem, para que iam nos mandar 100 cópias desse livrinho aqui, né? Que são 40 páginas disso que eu acabei de apresentar para vocês. Chegou aqui na DOCA, olha que nome chique, na DOCA do hotel, não reconheceram que tinha Bibest, alguma coisa aconteceu, mandaram de volta para o Rio, isso, na sexta-feira. Então, deve estar chegando hoje, talvez já esteja até aqui, porque me prometeram ontem que ia mandar, coisa e tal. Quem ficar até o final do Bibest, né, Glaucio, vai receber. Isso tá certo? Muito obrigado. Bem, senhoras e senhores, com isso, então, agradecemos ao Bioen, à SBE e a todos os presentes. Encerramos a abertura de hoje e convidamos todos para o coquetel que está sendo servido na Sala Havana, no mezanino, no andar superior. Muito obrigado.